Então, quando o Senhor deu essa oportunidade a mim de ficar com as senhoras, de somar com as senhoras, a primeira pessoa que veio no meu coração, igreja, foi ela. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito especial para mim. Tivemos muitas coisas, mas o Senhor sabe. E a maneira de dizer da honra a quem tem honra. Aleluia. O Senhor diz assim, que passou, passou. E eu aprendi com ela também. Ela sabe da minha vida. Ela sabe do que eu passei. Eu chorei com ela. Ela chorou comigo. Desde criança, meus filhos, Gabriel está nas mãos do Senhor e minha filha foi criada ali junto com ela, desde pequena. Hoje está nas senhoras junto com ela. Foi para as crianças e os adolescentes. E hoje ela está no departamento de senhora com ela. E eu louvo a Deus e agradeço. São duas coisas maravilhosas que o Senhor me deu, foi meus filhos. E hoje, minha filha, apesar de ser uma jovem senhora, eu louvo a Deus porque está na presença do Senhor Jesus. E quando ela casou, o pai dela disse logo, tem que ir para as senhoras. Porque, irmão, casou. Ou mesmo tem um compromisso com um rapaz, mesmo que não seja casada, que tem que casar, porque o Senhor não se agrada a mulher só junta. Já tem um compromisso de senhora. É responsabilidade da mulher ter a responsabilidade de senhora. E assim a minha filha casou num dia, no outro dia já foi participando da senhora e ela não teve vergonha. Está lá atrás, a coisa linda que o Senhor me deu. Eu amo minha filha e o Senhor, do jeito que o Senhor trouxe a primeira vez meu filho tocar aqui, minha filha hoje veio, e eu creio que vai vir muitas vezes, porque nós vamos recompensar sempre as visitas das irmãs, amém? Vou chamar aqui o meu pastor para orar pela funcionária, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar com Jesus. Glória a Deus, porque Deus vai usar para toda a nossa vida na palavra. Amém? Tem teus olhos. Glória a Deus. Meu Deus, nesse momento eu agradeço, Senhor. Tanto toque em tuas mãos, conforme tua vontade, Senhor. Deus, assim derrama a tua graça, teu poder, a tua unção. Pai, que ela fala aqui no Senhor coloca o seu coração. Ao Pai dos seus lábios, que ela vem, meu Deus, deixa o homem ministrar conforme. E tu mande com o Pai nosso coração. Não é quem nós queremos ouvir, mas o Senhor quer falar ao nosso coração. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor Jesus. Estamos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Não quer dizer que eu estou tão feliz por estar aqui. Estou arrependida de não ter vindo há mais tempo. É muito bom a presença de Deus estar neste lugar. É muito gostoso. Quero declarar aqui que eu quero estar todo com o Senhor aqui, porque eu não posso fazer outro dia. Mas eu vou pedir o pastor para sempre estar aqui no culto de senhoras. Até mesmo que eu quero agradecer ao pastor por ter liberado as irmãs, a irmã Débora, teve com vocês lá, foi um batalhão de mulheres de Deus, né? Foi mesmo uma muralha de mulheres guerreiras ali a nos ajudar, porque vocês verdadeiramente foram ali, irmãs, e colocaram a planta dos pés e abençoou aquele lugar. Aleluia, Jesus. Desde já, peço aos irmãos que abram a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Peço desculpa aos irmãos que estão roucos, porque eu trabalho no telefone e agora fiquei rouco. Mas só que eu não vou parar, em nome de Jesus. Nós temos mesmo que proclamar o Evangelho de Deus. Nós temos que fazer aquilo que o Senhor nos manda. Ele quis entristecer, quis barrar, colocou essa rouquidão. Mas então, olha para trás de mim, Satanás. De mim, olha, tu já perdeu para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. Do versículo 11 ao 15. Capítulo 7, versículo 11 ao 15. E aconteceu, poucos depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse:
não choro. E chegando-se tocou a esquife, e os que levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Aleluia, Jesus. Podeis assentar no glória a Deus. Glória a Deus. Abre a porta do teu coração, para deixar que a palavra do Senhor penetre na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, porque desde a hora que eu cheguei, que os louvores é de fé, é de choro, é de fé. Mas o louvor foi a concordância de fé. E o meu pastor, quando ele disse, vai pregar sobre o que? Eu acho que é fé. Porque eu estou precisando de muita fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se nós estamos aqui neste lugar, não é porque nós precisamos Glória da presença de Deus. Porque é através de dele, irmãos, que nós temos fé. Porque a fé é um dom de Deus. Aleluia, Jesus. Eu trazendo aqui, eu estudando a palavra do Senhor, eu vi uma mensagem num livro que tocou no meu coração e eu creio que vai tocar no seu também. Quando diz assim, ó, Deus nunca concede uma grande fé sem que haja uma terrível provação. Ele não construirá um navio forte sem sujeitá-lo às fortes tempestades. Não fará de você um guerreiro poderoso se não tiver a intenção de prová-lo e a capacidade no campo de batalha. Porque, irmãos, a nossa vida é uma constante batalha. Todos os dias é luta, todos os dias é batalha. Todos os dias se levantam o inimigo de nossas almas contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra os nossos. Mas eu quero te dizer nesta noite que enquanto você está aqui na casa do Senhor, o Senhor está cuidando dos teus e dos meus. O Senhor está velando. O Senhor tem colocado ali a sombra dele sobre a vida dos nossos filhos, dos esposos que ainda não estão aqui, das esposas que ainda não estão aqui. Deus está trabalhando. Olha, não fique triste, não se entristeça por ele ainda não estar do teu lado. Aleluia, porque Deus ele trabalha de uma maneira diferente. Nós queremos algo que é agora, mas Deus ele sabe aonde e quando ele vai nos abençoar. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pós e miseráveis pecadores. Ele conhece, irmão, que se ele nos der a nossa bênção hoje, nós podemos cessar de orar, nós podemos cessar de clamar ao Senhor, de jejuar e buscar. E nós estamos precisando disso neste momento, porque nós estamos vivendo os últimos momentos nesta terra. E o Senhor quer que nós venhamos estar diante da presença dEle, jejuando e orando. Jejuando e orando, irmãos, não é difícil. Basta somente se levantar uma luta. No instante a gente aprende a orar e a jejuar. Quando se levanta a luta, eu vou ter que jejuar. Eu vou ter que orar, que é para poder essa luta acabar. Mas saiba, irmão e irmã, que ela vai acabar, mas vai se levantar outra. Porque Deus conhece a sua estrutura. Ele sabe como é que vai te provar para que a tua fé venha entrar em ação. Aleluia, Jesus. E quando a palavra do Senhor, o Senhor olhou aquela mulher, irmão, eu li a palavra e entrando dentro da história. Eu vi aquela mulher com a grande multidão e aqueles homens levando o filho dela. E Jesus, quando olhou aquela grande multidão, ele não viu a multidão. Ele viu as lágrimas daquela mulher. Porque aquela mulher chorava, porque ela só tinha aquele único filho e ele tinha morrido. Quantas de nós, irmãos, temos os nossos filhos lá no mundo e nós choramos tanto pedindo a Deus, porque o mundo diz que já está morto, que não presta mais, que a gente vinha desistir deles. Mas eu quero te dizer nesta noite que Jesus está vendo as tuas lágrimas. Deus contempla a tua dor. Irmão, muitos aqui me conhecem, o irmão Pedro, o diácono Adriano, a irmã Débora, muitos aqui me conhecem e sabem que eu tenho um filho homossexual. E muitos se levantam e dizem, olha, desiste dele. Mas como que eu posso desistir da minha herança? Porque foi Deus que me deu, então eu não posso me cansar de orar. Eu tenho que colocar a minha avaliação e ver ele não homossexual, mas um homem de Deus. Eu tenho que ver pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais, não ele com vestes de mulher, mas ele com vestes de homem, pregando e ministrando a palavra de Deus, e ajudando a casa do Senhor. Uma coisa foi dita lá no fundo de
dentro da família na sexta-feira, que o pastor ia pregar, o Samuel ia recolher as ofertas, o Samuel, o Gleison ia louvar, e eu ia ficar bênção. Quando eu escutei aquilo, eu disse, Jesus, só muita fé para poder contemplar essa bênção. Porque se você vê, olha, acaba a estrutura, acaba a fé. Você pode olhar e dizer assim, irmã, desista que realmente aí não tem jeito. Mas, irmã, quando vem aquela falta de força, aquela falta de fé, o Senhor me dá um ânimo. Usa o meu filho Samuel, que é um menino de 7 anos, que diz, olha menino, olha, Deus te fez foi homem, e tu vai morrer é homem. No dia que esse menino disse isso, eu fiquei, Jesus, é o Senhor que está usando essa criança, porque eu não tenho mais forças de falar mais isso para ele. Mas o Senhor levanta profeta, mata gente, converte gente, usa pessoas de fora, traz gente de fora e até os de dentro. Eu creio que o Senhor usa até uma criança recém-nascida para falar e dizer, te converte. No choro que a criança grita, aleluia, porque Deus, quando tem um propósito na vida de um ser humano, olha irmão, ela pode mover céu e terra, mas essa pessoa vai ser alcançada pelo misericórdia. Porque está escrito na palavra do Senhor que as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Se o Senhor me alcançou, irmão, com poder e misericórdia, uma drogada, prostituta, aleluia, traficante, hoje eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu estou aqui. Muitos, quanto tempo, há 14 anos atrás, muitos diziam que não tinha jeito para minha mãe. Muitos diziam para ela, olha, desiste. Se ela teve fé, sem ser crente, imagine eu, irmão, e você. Nós não podemos desistir, irmã. Ela tem um ditado que coloca a chinela nos pés e vai adiante. Mas nós, servos de Deus, nós temos que dizer, olha, dobra os joelhos e vamos orar e clamar ao Deus Altíssimo. Porque os ouvidos de Deus estão atentos a ouvir a nossa oração. Porque está escrito na palavra de Deus que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. Glória a Deus. Ele tinha 2 anos de idade quando eu escutei a promessa de Deus na vida dele. E uma mulher falou que o inimigo ia tentar tomar ele de mim. E quando eu olho assim, Senhor, será que o inimigo já tomou meu filho de mim? O Senhor disse que não. Glória a Deus. É porque eu estou sendo provada. Eu estou sendo provada. Mas para a glória de Deus, essa provação vem do Senhor. Porque Deus, Ele não coloca uma provação a qual nós não podemos carregar. Aleluia, porque está escrito quando o Senhor diz, olha, o meu jugo o meu fardo é leve, o meu jugo é manso, eu sou manso e humilde de coração. E quantas das vezes, irmão, nós queremos desistir de tudo e de todos. Senhor, eu não vou mais para a igreja, Senhor, eu não vou mais louvar, Senhor, eu não vou mais fazer isso porque o Senhor não me deu essa bênção. Irmão, não barganhe com Deus não, porque você perde. Você vai perder, irmãos. Olha, só entrega nas mãos do Senhor. Confia nele e o mais Ele fará por ti. Até aqui o Senhor tem te ajudado. Até aqui não tem te faltado nada. Até aqui o Senhor tem cuidado de ti, mulher de Deus. Porque o Senhor tem zelo na tua vida. Se o nosso Deus, Ele cuida dos passarinhos e da erva do campo, você é mais precioso e precioso do que isso. Deus cuida de ti verdadeiramente. Aleluia. Eu vou falar de mim porque eu sei que eu que passei. Irmão, teve uma época que o Samuel era novinho, eu não tinha 1 quilo de arroz para comer. E eu com medo de ir na minha mãe e dizer, mãe, me dá um prato de comida. Porque eu fiquei com medo dela escarnecer do meu Deus. E eu disse assim, Senhor, eu não vou lá não. E o pastor Lamartine disse assim, o que é que nós vamos comer? Deus proverá. Irmão, e Deus proveu mesmo. Amém. O Senhor providenciou, foi no momento. É por isso que a Bíblia diz que nós servimos o Deus de já, o Deus de agora, o Deus da providência, o Deus que nem tarde, o Deus que não falha. Ele chega na hora certa, no momento certo. Para de murmurar e deixa Deus agir na tua vida. E tem um louvor que diz, ó, em vez de murmurar, canta louvores a Deus. É na provação que tu vai cantando louvores a
por terra. Tudo aquilo que se levantou vai cair por terra. E você vai ver somente a vitória. Miriam louvou lá depois do mar, quando ela viu a vitória. Vamos aprender que nós temos que cantar antes. Vamos cantando e glorificando, que é para depois não dizer que nós estamos cantando porque recebeu a bênção. Para que o nome do nosso Deus venha ser glorificado e exaltado através das nossas vidas. Irmão, nós somos chamados arraias de Deus. Nós somos chamados de canal de bênção. É através das nossas vidas que outros lá foram ver se eu quero ser igual a irmã Vanessa, a irmã Patrícia. Eu quero ser igual àquela irmã ali. Eu vou lá na casa dela porque eu estou precisando de oração. Aleluia. Irmão, nós temos que ter a essência de Cristo. Exalar o cheiro de Cristo. Que é para que todos aqueles venham e se convertam aos pés do Senhor. Estou tão feliz, irmão, que ontem minha mãe se converteu a Cristo. Aleluia. Irmãos, olha, é difícil isso acontecer. Eu dizendo, Jesus, o Senhor está trabalhando. Eu queria primeiro o Gleice, mas o Senhor quis a minha mãe é porque o Senhor sabe como é que vai trabalhar. Irmão, e olha que os irmãos conhecem minha mãe. É difícil. Mas eu disse, para a glória de Deus, essa mulher vai ser a voz que clama no deserto. Ela vai ser aquele profeta que diz, olha, te converte. Aleluia, porque muitos não dão nada por ela. Mas o Senhor vai usá-la tremendamente, porque eu profetizo sobre a vida dela as bênçãos do céu, a fé de Deus. Aquela mulher que ora e jejum e tem a fé. Porque, irmão, quantas das vezes eu cheguei, mãe, eu não aguento mais. E eu sendo crente e ela não sendo. E ela dizendo assim, eu tenho tanta fé em Deus, que isso aí vai mudar, esse menino vai ser transformado. E eu vendo, meu Deus, uma mulher que não lê a palavra, que não busca Deus, tem mais fé do que eu que te conheço, Jesus. Às vezes, irmãos, a gente entristece a Deus por causa dos nossos atos. Porque a gente diz assim, ó, eu tenho fé, mas a fé é só uma esperança. A esperança de que vai acontecer algo, de que vai vir alguma coisa, mas é só uma esperança. Mas eu quero te dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que você espera, mas que você não vê. Pode acreditar no impossível, que o impossível vai se tornar possível na tua vida. Porque você serve um Deus guerreiro, forte e poderoso. Um Deus que nunca perdeu batalha. Um Deus que entregou o seu próprio filho por amor de mim e de ti. Esse é o Deus guerreiro e forte. Irmão, o inimigo, ele passa, não é 24 horas por dia nos rodeando, dando ao nosso redor, não. Ele fica todos os momentos querendo nos derrubar, querendo nos destruir, querendo nos acusar, se levantando com as nossas falhas, porque, irmão, quem disser que não tem pecado, atira a primeira pedra. Nós temos que prestar conta dos nossos atos, é para o nosso Deus. Ele é que é o nosso juiz e o nosso advogado. Nós temos que deixar a vida do irmão de mão e fazer a nossa parte com o nosso Deus. Porque, irmão, olha, quando nós estamos olhando para o homem, nós vamos perecendo. Porque o homem é falho, o homem está sujeito a cair. Mas eu quero te dizer, eu caí do homem, mas o levantar é de Deus. E Deus, ele está disposto a perdoar. E quantas das vezes, irmão, nós não conseguimos perdoar o nosso irmão. Mas sabe, irmão, que quando você perdoar, abrir a porta do seu coração, você vai ver que muitas coisas, muitas portas que estão fechadas vão ser abertas na tua vida. Porque Deus, irmão, ele é maior. Nós não podemos, irmão, estar julgando, nem se levantando. Entrega na mão de Deus, que Deus vai fazer o melhor. Deus vai fazer o que é o certo. Uma vez, um pastor contou uma história de dois filhos de um homem, que um pediu uma bola e o outro pediu um relógio de ouro. E o pai entregou a bola para aquela criança. E aquele que pediu um relógio de ouro disse assim, ó, pai, cadê o meu relógio de ouro? Ele, ainda não é tempo de você receber o relógio de ouro. E quando ele ficou mais velho, jovem, o pai dele chegou com um relógio de ouro e disse, está aqui. E ele disse, pai, o que é isso? Aquilo que você me deu quando você pediu quando era pequeno, eu estou te dando hoje, porque eu sei que você tem responsabilidade de receber este presente. E às vezes, irmão, nós queremos agora. Jesus tem que ser agora. Jesus, eu quero é hoje. É hoje, tem que ser agora. Enquanto tem que ser lá na frente, irmão, porque Deus, ele sabe trabalhar. Deus, ele é fiel, irmão. Olha, todas as palavras
palavras que você pediu a Deus, nem se preocupe, que antes de chegar na tua boca, Deus já conhece. Até quando você não tem mais forças de clamar, quando você não tem mais palavras para falar com o teu Deus, quando rola uma lágrima dos teus olhos, Deus conhece. Porque Deus viu esta mulher aqui, viu as lágrimas nos olhos dela rolando, chorando, porque ela só tinha aquele filho. E Deus chegou e disse: olha, não chores. Aleluia. E o Senhor trouxe vida àquele jovem. Foi só o tocar de Jesus, irmãos. Olha, descansa, que Jesus ele vai chegar no momento certo, porque o Senhor estava num lugar distante e foi para aquela cidade. Foi uma providência de Deus. Jesus sabia que naquele caminho ia passar aquele jovem morto, aquela mulher chorando, e Jesus ia fazer um milagre, que era para que a glória de Deus fosse manifesta na vida daquelas pessoas, porque era uma multidão. Irmãos, você já pensou estando no velório e você chegar e tocar no morto, e o morto se levantar, e você dizer: isso aí é crente de verdade, eu vou aceitar Jesus, porque isso aí é poder de Deus. Aleluia! Irmão, nós temos que ver o poder de Deus sobre nossas vidas. Irmão, a palavra de Deus diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés, será abençoado. E a nossa boca, ela abençoa e amaldiçoa. Mas o Senhor diz para você: olha, abre tua boca e abençoa. Porque enquanto você abre sua boca e vai só glorificando a Deus, exaltando, contando bênçãos e deixando as maldições, as tribulações de lado, o Senhor vai glorificando e te exaltando. Deus vai mostrando às pessoas que você é diferente, que tem algo diferente na tua vida. Aleluia. Será que aquela mulher era melhor do que nós? Era não. Porque nós somos especiais igual a ela. Porque muitas que estão aqui passam noites e noites chorando por aquele que está lá fora, pelo seu parente, pelo seu familiar. E ele não está morto, viu, irmã? Ele não está morto, aleluia. Ele não está morto. Jesus vai passar por ali. Jesus vai passar onde ele está, onde ela está. Jesus vai chegar e vai tocar. E ele vai reviver. Vocês vão ver a glória de Deus sendo manifesta. Mega manaço e na vida dos teus parentes. Eu creio, irmão, eu sempre disse: Senhor, eu não tenho mais forças para falar, mas usa os teus servos, usa os teus vasos, usa os teus ungidos, que eles venham abrir a boca, Senhor, e falar, e eles venham ter um encontro contigo verdadeiro. E eu creio, irmão, eu tomei posse nessa tarde, quando eu comecei a meditar nessa palavra, dizendo: Senhor, isso aqui é comigo, Jesus. E eu creio, Senhor, que se está falando comigo, vai falar com muitas vidas ali naquele lugar. Porque quando choram, irmãos, quantos de nós, irmãos, estamos clamando por alguém, e a gente vê e não tem resultado, mas, irmão, não se preocupa não, porque está tendo resultado. Porque Deus está anotando lá no seu livro, está anotando tudo, vai entregar, e não é no momento certo. Quem sabe seja hoje, irmão. Quem sabe seja hoje. Vamos colocar, irmão, nossa fé em ação. Quando eu saí de casa, meu filho não estava em casa, mas eu creio, Jesus, que aonde ele estiver, meu Pai, o Senhor vai usar o profeta de Deus, que vai falar dos teus mistérios, e ele vai entender. Eu creio, meu Deus, que eu vou dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quantos de nós, irmãos, estamos esperando dizer isso, mas está perto? Porque nós vamos colocar a nossa fé em ação hoje, a partir de hoje. Se a tua fé está morta, olha, mulher, olha para Deus. Não olha para este problema, olha para o teu Deus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus grande. Olha, irmão, o mundo cabe na palma da mão do nosso Senhor. E será que o nosso problema é tão grande desse jeito para que o nosso Deus não possa fazer o impossível? Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Não se cansa. Não se canse de pedir. Pode até dizer: irmão, está com aqueles fariseus só orando a mesma coisa, a mesma coisa. Deus conhece o teu coração. Quando tu disser a mesma coisa hoje, amanhã e depois, o Senhor vai aceitar como que é tudo diferente.
Porque todo dia é diferente. Hoje, esse culto nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai ser o mesmo dia. Amanhã vai ter um culto, o próximo mês vai ter outro culto de senhora, mas não vai ser igual. Irmão, olha, aproveita essa rica oportunidade de estar nos pés do Senhor. Porque muitos estão no leito de enfermidade, esperando a rica oportunidade de um médico dizer: olha, você está curado. E a pessoa fica: Senhor, se tu me levantar deste leito, eu vou te servir, eu vou para a tua casa, não vou faltar nenhum culto. Aleluia! Mas nós só podemos fazer voto com Deus a qual nós podemos cumprir. Nós não podemos fazer nenhum voto com o Senhor que a gente diga assim: olha, eu não posso cumprir. Mas olha, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Faz aquilo que Deus te manda. Olha, prega o evangelho a toda criatura. Ajuda o teu ministério, o teu pastor, os teus líderes. Obedeça os seus pais, os mais velhos, a liderança, que você vai ver a sua vida sendo próspera. Irmãos, olha, Deus, Ele sabe trabalhar na nossa vida. Tem gente que diz assim: oh meu Deus, por que eu estou passando por isso tudo? Eu não mereço. Ou então ele diz: o irmão aqui está passando uma luta tão grande, o bicho não merece. Mas quem que sabe da vida dele desde o ventre da mãe dele é Deus. Irmão, às vezes a gente tem plantado coisa lá no passado que a gente não lembra, mas Deus lembra. Deus lembra porque a palavra de Deus diz que Ele conhece tudo que está dentro de nós. Ele conhece o nosso coração. No dia antes de que a palavra chegue em nossa boca, Ele não já conhece? Pois Ele conhece de todos os nossos passos. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos pensamentos. Mas saiba de que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus tem algo de melhor para as nossas vidas. Nós é que queremos fazer, agir conforme as nossas forças. Deus diz assim: mulher, descansa. Descansa. Às vezes o pastor chega, a irmã chega: descansa, mulher em Deus, nesta causa. Aí você diz: não, irmão, estou descansando. Mas quando é amanhã, tu não aguenta, que Deus não chegou com a providência, vai lá agir. Não, tenho que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Faz. Aí você mexeu no trabalhar de Deus. Então, olha, deixa que Deus está trabalhando. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha no vento. Deus trabalha na tempestade. Deus trabalha na incredulidade, na fé e na falta de fé. Irmão, Deus trabalha de todas as maneiras. Se levanta tudo pela permissão de Deus. Ou será que Jó merecia passar tudo o que passou? Ele passou porque Deus permitiu. E sabia que por nenhum momento ele ia murmurar contra o Senhor. E Deus chegou e lhe entregou tudo em dobro. Deus o abençoou com tudo, financeiro, seus filhos. Ele deu tudo de melhor para Jó. E nós às vezes estamos passando a luta e dizendo: não, eu estou passando o sofrimento de Jó. Tá não, irmã. Porque até agora ninguém não passou mais do que Jó passou. Mas a tua luta é difícil para você. A sua luta não é a luta de Jó. A sua luta não é a luta que Ana passou clamando por um filho. A sua luta não é de outras pessoas. A tua luta é tua. Esse fardo não é teu, é de Jesus. Porque se é pesado, nós temos que trocar pelo nosso Senhor Jesus, porque é leve e suave. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, não deixe, não se coloque na frente de tudo. Jesus era quem estava na frente daquela mulher. Ele avistou ela e foi até a ela. Ele poderia muito bem ali ter um monte de gente enfermo, passando por alguma coisa, mas era aquela mulher. O foco dele era ela. Assim também eu e você. Jesus olha lá e diz: olha, minha filha está precisando. Vou chegar agora porque ela não aguenta mais. Aleluia, Jesus. E o Senhor disse, irmão, com palavra de profeta: jovem, te levanta. Aleluia, irmão. Quantas das vezes o Senhor Jesus disse que quando Ele ia, nós íamos também fazer as mesmas obras que Ele fez aqui na terra. Você é profeta de Deus nessa terra. Você pode abrir sua boca e profetizar que
que aquilo que está impossível vai tornar possível na sua vida. Você é profeta de Deus. Aonde você colocar as suas mãos, os enfermos vão ser curados, os demônios vão ser expulsos. Basta somente você colocar a sua fé em ação. E pode ter certeza, irmão, que quando você for, não duvide. Não duvide. Tenha confiança em Deus. Saiba de que Deus é com você. Saiba de que você não é nenhum moribundo. Você não tem dono. Você tem um dono forte. Aleluia. Quem cuida de você é o Todo-Poderoso. Se levante. Quem se levantar, não você diz: olha, quem está na minha frente é Jesus. E quem quiser se levantar, que se levante, porque vai estar de cara com o teu Deus. Afrontas, irmão, olha, se você estiver vivo na terra, afrontas vão se levantar. Vai se levantar tudo que você imaginar. Mas se levanta para cair, porque você não foi separado por Deus. Você é ungido e ungida de Deus. O Senhor foi quem te escolheu a dedo. O Senhor foi quem te disse: olha, você vai estar naquele lugar. Não só aqui, mas em todas as outras igrejas que estão abertas nesse momento, ministrando a palavra do Senhor, para a glória de Deus. Quantas pessoas se levantam dizendo: agora é uma igreja, um bar, uma igreja, uma casa, um bar. Irmão, glória a Deus que está abrindo igreja, irmãos. Que muitas das pessoas não têm ainda que ser salvas. E Jesus tem pressa em salvar os deles. Aleluia, nós temos somente que agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Aleluia. E eu quero deixar aqui, irmãos, olha, a fé é um dom de Deus. Medite nessas palavras e creia que Deus cumpre tudo que Ele promete. Se Deus te prometeu, e você vai dizer: irmão, faz tempo que Deus me prometeu e ainda não se cumpriu. Mas vai se cumprir. Vai se cumprir, irmão, porque quem prometeu foi Deus, não foi o homem, não. Porque o homem promete e volta a palavra atrás. Mas Deus, quando Ele promete, irmão, Ele cumpre. Pode se levantar quem se levantar, mas Ele vai cumprir a promessa de Deus na minha e na tua vida. Porque Ele é fiel.